Muito boa noite, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim e a todos os ministros e todos os irmãos. Hoje, quarta-feira, 27 de julho deste ano, 2022, agradecemos ao nosso Pai Celestial que tenha nos enviado neste tempo o seu anjo mensageiro, William Soto Santiago, com esta gloriosa mensagem que prepara a igreja noiva para em breve ser transformada e raptada. Nos diz no livro aos Hebreus, capítulo 9, versículo 1 em diante, diz: Ora, o primeiro pacto tinha ordenanças de culto sagrado e também um santuário terrestre. Foi preparado um tabernáculo. Na primeira parte estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição. A esse se chama o lugar santo. Depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o lugar santíssimo, que tinha o altar de ouro do incenso e a arca do pacto toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas do pacto. Sobre a arca estavam os querubins da glória que, com a sua sombra, cobriam o propiciatório. Dessas coisas não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez ao ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. O Espírito Santo estava dando a entender com isso que o caminho do lugar santíssimo ainda não está descoberto, enquanto continua em pé o primeiro tabernáculo. E no livro de citações, na página 140, parágrafo 1252, nos diz o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, com o espírito ministerial de Elias, em sua quarta manifestação nos diz: Notem, eles queixaram do caminho provisto por Deus, foi a razão que morreram. Agora, de perto, não perca essas últimas poucas observações. Eles queixaram. O que fez que morressem no deserto. Eles queixaram do caminho provisto por Deus, por uma mensagem de um homem, um profeta, uma direção de um homem. Diga-me quando Deus alguma vez usou um grupo para guiar. Você não encontrará na Bíblia um homem. A palavra veio a Moisés. Coré, todos nós sabemos que ele queixou e disse que Deus seria injusto por fazer uma coisa como essa, de usar somente um homem com a mensagem. Recordem vocês, Judas fala a mesma coisa nos últimos dias. Isso é correto. Eles pereceram na contradição de Coré. Também sabemos o que aconteceu a Coré e os demais que se queixaram da palavra de Deus e a sabedoria de Deus dessa direção de um homem. Cada um deles pereceu. E ele escreve: do caminho provisto por Deus, de Moisés queixaram e morreram. E nesta conversa, neste ensinamento, colocaremos este tema, o caminho provisto por Deus. Na mensagem Dores de Parto, pregada em 30 de outubro de 1974 aqui em Caí, Porto Rico, diz: quando Deus escolhe contrário aos nossos sentidos nos dizem, e isso não pode ser. Tinha que ser dessa maneira. Mas como a obra é pela fé, e o Senhor disse, não é com espada nem com exércitos, mas com meu espírito, disse o Senhor. Zacarias 4:6. Mais adiante diz, nessa mesma mensagem, Deus disse que Ele escolhe o que não é, para envergonhar. Que? O que é? Aí o tem. Isso é o que Deus disse. Por quê? Ele disse, para que nenhuma carne se glorie diante de mim. Porque sempre a tendência das pessoas é que se Deus faz algo através deles, e eles sabiam dessa matéria, então eles dizem, bom, Deus tinha que fazer isso dessa maneira, porque eu sabia disso, mas, e quando Deus realmente se manifesta em simplicidade, e você vê Deus atuando, então você
tem que ver que não é o homem, mas Deus. E quando você olha para o homem, diz, bom, que milagre tremendo, que através de fulano que não serve para nada, Deus está fazendo essa coisa tão tremenda. Vem, Deus atuando. E então a glória é dada a Deus. Nos diz na mensagem, Josué, o grande guerreiro, na página 14 deste folheto, diz: não é quantos podemos conseguir para que se unam à igreja, é quantos podemos conseguir que entrem em Cristo Jesus, que creiam e que se submetam a eles mesmos e que encontrem sua posição e parem como a rocha da eternidade no poço do dever. E prontos, eu espero que Deus aquiete a todos nessa noite e simplesmente lhes deixe saber o que fazer nessa grande crise. E estamos em Cades Barnea. E recordem que Cades Barnea é assento de juízo. Já em algumas partes, mais adiante, talvez vamos encontrar esse significado. Já lemos em outras ocasiões. Vejam a razão que eles a rejeitaram. Eles viajaram 40 anos mais no deserto porque a rejeitaram. O que é que sustentou todas essas coisas? Eu creio que a vinda de Cristo está em meu coração, mas vale que o diga, ou seja, que ele veio esse pensamento de algo que vai dizer agora. A vinda de Cristo é passada de tempo. É passada de tempo. Vocês dirão, pregador, do que estás falando? Da Bíblia. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, e é bom também que consigam este estudo bíblico onde se falou dessa geração de 40 anos e também desses ciclos da vida de Moisés. E aí podem uni-lo com tudo isso de hoje. Podem ter um quadro mais claro de tudo isso. Diz, no dia de Noé, Deus foi paciente, não querendo que ninguém perecesse. Deus é paciente. Sua vinda é passada de tempo. Teríamos entrado no milênio há 40 anos se o povo tivesse se submetido a Deus, mas no lugar disso, eles colocaram para trás e se organizaram e se ataram. Até os pentecostais e todos os demais sob o velho sistema, disseram, teremos uma igreja, vamos nos unir à igreja e veremos se podemos conseguir mais membros disso. E um se levantou do grupo e disse, sabem vocês, eu não creio que Jesus vem num cavalo branco, ele vem numa nuvem branca. Ele vai lá e forma uma organização e coloca uns quantos nisso. E a pessoa diz, sabem vocês, eu creio que deveríamos ser batizados dessa forma. Assim que ele faz uma organização. O outro diz, eu creio que deveríamos ser batizados em frente. E ele faz outra organização, uma organização. Esse mesmo velho sistema mundano. Contudo, Deus, nesses últimos dias, Deus está chamando para sair do caos, fora do meio de tudo isso. O homem não pode fazer e nunca fará, mas Cristo mesmo virá e chamará. Então cruzaremos o Jordão. Cruzaremos o Jordão. Agora note neles. Ali estavam, assentados no deserto. Aqui estava a evidência de regresso. Por que pensou ele que podiam fazê-lo? Pois Moisés disse, melhor dito, Deus disse a Moisés desde a coluna de fogo, disse, agora, vejam, eu dou Palestina, é de vocês, eu dei a vosso pai Abraão, e eu disse a ele, que todos vocês morreriam lá. E quero que notem em outra coisa, quantas gerações se necessitaram para sair? 40. Ou seja, 50 anos é considerado uma geração na Bíblia. 400 anos, isso se torna 8 gerações. E ele escreve, não passará essa geração.
E em cima, e do lado também desenha uma pirâmide com as 7 etapas, e o número 8 na pedra angular, e escreve 8. Note, então, quando menos pensaram, eles, ou seja, Moisés, saiu e eles mesmos retrocederam, foram por outros 40 anos. Eles se aproximaram da Palestina. Foram outros 40 anos, 10 gerações, significado 10 tribos. E as meias tribos, certamente, para dividir o tempo. Como é que eles perfeitamente cumpriram cada palavra por inspiração? Não há nenhuma palavra que não seja inspirada na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então chegaram a Cádiz, onde podiam ser julgados. Agora a igreja chegou a Cádiz, onde eles podiam ser julgados. E chegamos a Cádiz, onde podemos ser julgados. Antes, não podíamos. E então as igrejas, estando todas estabelecidas e num concílio, disseram: faz alguns anos poderíamos considerar este batismo do Espírito Santo, poderíamos considerar os dons do Espírito regressando à igreja. Lhes diremos o que isso faria. Estando nossos documentos traçados dessa maneira, não podemos dar um passo para isso. O outro disse: não podemos receber. Outros disseram: não podemos receber. Contudo, houve algumas pessoas que disseram, melhor dito, que foram à terra prometida e regressaram com a evidência dela, que a cura era correta, que o Espírito Santo é correto, que os poderes de Deus são corretos e que a mesma terra prometida que nos foi prometido é correta. Sim, Senhor. E ele escreve embaixo um traço, geração, produto dos genes. Agora, quando Josué estava lá, caminhando ao redor, depois de que cruzou o Jordão, então ele começou a comer do fruto da terra. Posso imaginar Josué nessa manhã, depois de ter tido essa grande visão do Senhor, dizendo: eu estarei contigo, assim como estive com Moisés, estarei contigo. O chamou uma noite e disse: agora veja, Josué, ele tinha dado uma visão e disse: agora meu servo Moisés morreu. Levanta-te e passa esse Jordão, tu e todo o exército de Israel. E o Senhor teu Deus estará contigo. Ninguém poderá te fazer frente todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, estarei contigo. Somente que seja valente e não te desanimes. Simplesmente siga em frente. Eu estarei contigo. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. E isso nos recorda essa ocasião onde, por uma visão ou um sonho, foi dada fé, ou seja, como escreve nosso irmão William ali, por isso que recebeu nessa ocasião Gideão. Vamos no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 13 diz: quando chegou Gedeón, é aqui que um homem estava contando a seu companheiro. Chegando Gideão, ouviu um homem contando o seu sonho ao seu companheiro. Dizia: eu tive um sonho. Um pão de cevada torrado rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. E ele escreve do lado: um pão é igual à espada. E essa espada, recordem, que é a palavra
o qual em Josué capítulo 5 vemos versículo 13. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Respondeu ele: Não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre seu rosto em terra e o adorou e perguntou-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias de teus pés, pois o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. E vejam como ali esse pão o representou, ou o irmão William escreve ali que representa essa espada. E como esse pão aí nessa ocasião, nesse sonho, disse que e derrubou de cima para baixo e a tenda caiu. Respondeu seu companheiro, estou no versículo 14. Isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele aos midianitas e a todo este arraial. Ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. Voltou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. E o irmão William escreve em cima o significado do sonho. Animou Gideão e deu fé para obter a vitória. Isso foi o que ocorreu ali. Neste caso, onde estamos lendo, que ele disse, o chamou uma noite, um pouquinho mais para trás disse, para repetir. Agora, quando Josué estava lá caminhando ao redor, depois de que cruzou o Jordão, então ele começou a comer do fruto da terra. Posso imaginar Josué nessa manhã, depois de ter tido esta grande visão do Senhor, dizendo: Eu estarei contigo, assim como estive com Moisés, estarei contigo. Chamou uma noite. E isso também tive essa experiência desse chamado uma noite. O chamou numa noite e disse: Agora, olhe Josué, ele tinha dado uma visão e disse: Agora meu servo Moisés morreu, levanta e passa esse Jordão, tu e todo o exército de Israel, e leva, e o Senhor teu Deus estará contigo. Ninguém poderá te fazer frente em todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, estarei contigo. Somente que seja valente e não te desanimes. Simplesmente siga em frente. Eu estarei contigo. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé será vosso. Marcas significam posse. Meu irmão, o que a igreja necessita nessa noite são algumas pegadas mais nessa terra. Não fique muito tempo ao redor do Jordão. Saiamos e vejamos o que é que temos. Muito bem. Cada vez que fazia uma pegada, cada vez que ele colocava seu pé, era uma posse. Eu posso ver Josué, depois que teve a visão e disse: Agora reúnam todo Israel e parem-se ao lado do Jordão. Santifiquem-se, lavem vossas roupas e venham ao ribeira pela manhã. E eu mostrarei o que é a glória de Deus. Amém. Vem, houve esse tempo depois que tinha que preencher estes requisitos para ver a glória de Deus
Amém. Ele teve uma visão. Deus disse em sua palavra, a palavra disse, eu lhes dei a terra, é vossa posse. Agora, por que ele não foi lá e tirou todos os filisteus e demais? E eu diria assim, por favor, vocês têm que fazer algo também, diz aí o irmão Branham. Vocês têm que fazer algo também. E Deus não faz nada à força. Vocês têm que crer. Vocês têm que batalhar. Como Peter Cartwright disse ao bêbado naquele dia. Muitos de vocês leram dele. Disse, o que vai fazer aqui? Disse, vou ter uma reunião. Ele está falando, Peter, a esse bêbado. Nesse dia, vou ter uma reunião, disse. Quem te disse? Responde o bêbado. Disse, o Senhor. Disse, tem que me vencer primeiro. Disse, bom, se isso é o que eu tenho que fazer agora mesmo, está bem. Tirou seu abrigo, seu casaco e o golpeou. Subiu em cima dele, deu duro na cara e disse, eu devo lutar se vou reinar. Aumenta meu ânimo, Senhor. Voltou ao tipo e atirou. E faz uma pergunta já? Disse sim. Deu a mão. Ele regressou e foi salvo. Regressou e foi salvo. Isso é o que necessitamos fazer. A pessoa tem que batalhar não com seu punho, mas com o poder de Deus, com o seu testemunho. Assim é como a pessoa vence, por meio do sangue do Cordeiro e seu testemunho. Diga ao diabo que ele não tem nenhuma atadura sobre você. Tu colocaste-me essa doença, mas Cristo me livrou dela. Ele me prometeu isso a mim. Agora vejam, ele disse, eu enviarei um sinal. Haverá uma coluna de fogo que os conduzirá por todo o caminho. Vocês unicamente sigam-a. Ela o levará. Isso é correto. E eles chegaram ali, aí, e acontece, ou seja, chegaram até lá o Jordão e acontece que a coluna de fogo tinha chegado a ser um homem. Ele disse, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Isso foi o que eu li na escritura ali de Josué. Disse, chegamos até aqui, agora é preciso seguir em frente. Agora, ali estava toda essa grande terra diante deles. Todos eram militares e agora o príncipe do exército do Senhor era um militar também. Assim que ele disse, agora Josué, não temas, eu estarei contigo e nada poderá te fazer frente todos os dias da tua vida. Ó Senhor, disse Josué, agora vamos ver como se vê a terra. Então ele enviou alguns espias. Eles foram e Raabe, a prostituta, os escondeu durante a noite. E eu quero que notem em outra coisa. Eu quero que notem outra coisa. Notem o que ocorreu quando eles estavam lá, na casa de Raabe, a prostituta. Raabe, a prostituta, os escondeu embaixo do linho, nas canas do linho, e tirou os homens para fora das portas. E eles regressaram e disseram, olhem, disseram, agora note como Deus está se movendo. Eles estão levando essa palavra de alento a Josué. Disse, toda a terra desmaia por causa de ti. Disse, ouvimos o que o Senhor fez por vocês. Amém. Eu gosto disso. Não se preocupem, Deus tem um bom tempo para vir no futuro. Todo o país tem medo de vocês. Ao ouvir que o Senhor secou o Mar Vermelho e permitiu cruzar, afogou o exército do faraó, os alimentou com maná no deserto e levantou a serpente de bronze para expiação, ele fez tudo isso por vocês. E eu sei como vocês destruíram a Og e os outros reis. Eu vi o que vocês fizeram, os destruíram completamente. E quando nós ouvimos isso e que vocês vinham em nossa direção, desmaiamos. Não há mais alento em ninguém. Quando eles regressaram e contaram isso a Josué, posso imaginar revolvendo a espada no ar e dizendo, glória a Deus, Ele vai adiante de nós, amém. O que os fez desmaiar? Ou seja, esse povo, lá onde eles foram, os espias, o que os fez tão fracos quando eles eram maiores? Que coisa, disseram eles, parecíamos como gafanhotos ao lado deles. Como podiam eles desmaiar? Eles estavam fortificados atrás de grandes muros com grandes fundas e rochas e lanças e tudo. Excediam em número por milhares de milhares. Certamente que eles
podiam, pois, estavam todos unidos. Por que não podemos fazer correr este grupo, a esse punhado de homenzinhos desprezíveis, com foices velhas para guerrear? E nem tão sequer são militares. A única coisa que são, caminhando com essas velhas sandálias colocadas, não são guerreiros, eles são uns moradores de tendas e fanáticos e aleluias. Bom, por que não podemos? Ali parados na ribeira, gritando e clamando, trazendo desgraça. Bom, por que não podemos nos armar e ir contra eles? Diziam os dessa cidade. Mas não havia nada em seus corações. Por quê? Deus disse, eu enviarei meu temor diante de vocês. Amém. Aí está. Eu enviarei meu temor diante, pois vocês são meu povo compacto. Meu povo compacto. Eu os chamei por eleição. Eu os escolhi. Eu os coloquei no corpo e estão circuncidados. Agora, vocês são crentes. E vocês sigam em frente. Eu estou com vocês. Tudo lhes pertence. Agora comparemos isso hoje, de como a Palestina pertencia a Israel. Essa era a sua morada, vem? Essa era a morada de onde Israel habitaria. Este corpo é seu. Esse é seu lugar de morada. Deus quis que você tivesse, mas o diabo entrou, câncer, tuberculose, doenças. Você diz, eu tirarei, eu farei isso e farei aquilo. Mas, sabe o que? Algo aconteceu. Essa coluna de fogo veio entre nós, o príncipe do exército do Senhor. E cada diabo que tem as pessoas atadas nessa noite está morto de medo. Por quê? Eles ouvem. Por que desmaiaram estes filisteus e demais? Por que desmaiou Jericó? Por causa de que as pessoas que tinham a promessa que vinha no caminho estava por chegar. Amém. As pessoas que têm a promessa, as pessoas do pacto, as pessoas da promessa que está em Cristo Jesus, ainda têm uma promessa nos últimos dias, que Deus levantará este corpo e o tornará perfeito. E nós temos os atributos da hora. Assim que eles têm medo. Seu pai, o diabo, foi derrotado no Calvário. E o príncipe, e ele escreve Cristo, do exército do Senhor entrou na forma do Espírito Santo. E ele canta aí um corinho, fé no Pai, fé no Filho, fé no Espírito Santo, os três em um. Os demônios tremerão e os pecadores despertarão. Fé no Senhor sacudirá qualquer coisa. Aleluia. Os diabos estão marchando por causa de que Jesus Cristo, o comandante, disse, em meu nome expulsarão demônios. Eles falharam em recebê-lo faz 40 anos, mas eles... Contudo, nós estamos entrando, possuindo a terra, a mesma coluna de fogo. O comandante vai guiando o exército do Senhor. É a terra de vocês. Deus prometeu prosperar a saúde de vocês. Ele deu esse corpo a vocês. É seu por herança. O diabo está tentando tomar controle dele. Ele não tem autoridade para fazê-lo. Ele está tremendo nessa noite. Aleluia. O grande poder de Deus está rodopiando no edifício. E Satanás está tremendo. Que se tão somente tivessem fé, seu coração está quase desfalecido, desmaiou dentro dele. Você dirá, bom, o doutor disse que eu... Sim, mas eles percebem que o exército do Senhor está entrando agora. Isso é correto. Não importa que tão alto tenha amuralhado, possa que ele tenha amuralhado fora do alcance do doutor, mas não o amuralhou fora do alcance de Deus. Pode que ele, para a ciência médica, seja um grande fanfarrão, mas para Deus não é um grande fanfarrão. Aleluia. Josué, o Salvador. Josué significa Salvador. Ele está entrando. Não se turbem. Creiam. Ele está aqui nessa noite para tomar controle. Amém.
Como me encanta isso. Eu creio que a coluna de fogo está conosco nessa noite. O príncipe do exército do Senhor está aqui nessa noite. A espada está desbainada. Pode ser que ele tenha medo desse sinal médico, melhor dito. Pode ser que não tema, devido a que eles não puderam por meio... Estão tratando duramente. E eu espero que consigam esse algo para curar o câncer. Algo com o que fazer essas coisas. Mas até agora o diabo crê que ele está brincando. Mas quando a espada de Cristo baixar, ele não poderá resistir isso. Ao cortar, ele vai soltar cada câncer. Ele levantará os cegos e os aflitos. Ele está fazendo em toda parte. E ele está aqui nessa noite. É o grande sobrenatural Senhor Jesus Cristo, o grande eu sou, o grande alfa, ômega, o princípio e o fim. Por quê? A terra nos pertence a nós. Todos os que vêm a mim, eu lhes darei vida eterna e os ressuscitarei no último dia. Amém. São João 6, 37 a 40. Nós temos a evidência disso aqui mesmo. Gente, pessoas que estavam postradas na semana passada, moribundos, que a Clínica Maio e demais o tinham desenganado para nunca se recuperar. Realmente não soube o que fazer com eles. E nessa noite, eles estão perfeitamente normais e curados. É a evidência. A terra é nossa. Aleluia. Tomemos ela. Amém. Tomemos controle. E você que está me escutando nessa noite, tenha fé em Deus. Tenha fé na terra prometida. Tenha fé. Se tem alguma doença, tenha fé que Deus vai te curar. E também tenha fé que vai ser transformado. Creia com todo o seu coração que você é um escolhido e que você entrou neste caminho para chegar à terra prometida do novo corpo. É uma promessa, é sua e é minha. Deus nos prometeu a nós. Pertence a vocês, pertence a mim, é sua posse. Se você tira a espada, esta é a hora. Entra e derrube os muros. Aleluia! A luta continua, ó soldados cristãos. E continua dizendo aqui, neste extrato, na mensagem, tempo de separação para receber a promessa, pregado em 1º de dezembro de 1974, diz: por um lado, será doloroso, porque se temos o sentido do afeto e essas coisas dominando nossas vidas, pois vamos sofrer muito. Mas se somente o sentido que temos funcionando em nossas vidas é o sentido da fé ou o sentido da alma, cada um diz: eu fico com a palavra. Sim, se papai ou mamãe ou meu pastor não fica com a palavra, eu fico com a palavra aí. Coloco de lado meus sentimentos. Continuo amando, sim, e é meu irmão. E quando me necessitar, aqui estou. Mas quanto à palavra, eu fico com a palavra. Na mensagem, em Cades Barnea, diz, página 14, deixe-me dizer algo. Se nessa nação convocamos cultos especiais de oração, mesmo que sejam isso de 1 hora de duração ou de um dia, somente 1% da imensa população que tem o nosso país assistiriam. Devemos fazer algo para que a nação se torne a Deus e rompa todo o jugo do álcool, de bares e todas essas coisas más, para que nossas mulheres deixem de usar as calças curtas, sujas e imorais, e que façam voto de arrependimento por ter usado nas ruas, que possamos limpar nossos lugares, nossas casas, as igrejas, e colocar atrás do púlpito verdadeiros pregadores e não uns
propagandistas e fazer que se derrame um verdadeiro avivamento que faça todo homem e toda mulher clamar a Deus e o nosso país seja limpo. Isto é o único que deteria o juízo. E a melhor defesa que podemos ter em caso de uma explosão atômica. E aí ele escreve para deter o juízo divino. Seu refúgio antiatômico são suas asas. Essa é a verdade. E ele escreve do lado, as asas. Recordem que as asas são os ministérios de Moisés e de Elias. Cades Barnea foi lugar onde o juízo de Deus desceu, baixou. Lugar onde Moisés escolheu os espias, um por cada tribo, e os enviou a reconhecer a terra. Quando eles regressaram, eu quero que vocês notem em seus reportes disseram: oh, sim, é boa terra, maravilhosa terra, verdadeiramente mana leite e mel. 10 deles disseram: não podemos tomar. Ali encontramos os ateus, jebuseus, amorreus e cananeus e parecíamos como gafanhotos, vermes diante deles. Eram uns gigantes, e dizia no livro de citações na 1308 que diz quando 1308, na metade do parágrafo, quando a prova da palavra veio, quando eles atravessaram e viram a oposição tão grande, a oposição maior, que alguma vez eles viram, os amalequitas eram 10 vezes o tamanho deles, e ali estiveram. E ali se mantiveram, e ele escreve, 10 vezes maior os amalequitas do que os hebreus. E como nação, é o indivíduo. Ou seja, que eram uns verdadeiros gigantes. Eram gigantes. Suas cidades eram fortes e fortificadas. Não há maneira de conquistá-las. E diante delas, nossos corações desfaleciam. Não poderemos tomá-la. O voto popular foi contra. Houve 2 que se mantiveram firmes. Um era Caleb e outro era Josué. Ele escreve Elias e Moisés, que trouxeram um grande cacho de uvas que um só homem não podia com ele. Levantando, disseram ao povo: calem-se diante do profeta de Deus. Sim, podemos vencer. Vamos agora mesmo contra eles. E ele escreve: vinho é igual estímulo pela revelação. Deus prometeu. Vamos agora mesmo contra eles. O que necessitamos hoje são homens que não têm o temor de tomar as promessas de Deus diante do povo. Deus prometeu derramar a bênção pentecostal para esses dias. E isso é um reflexo, tipo e figura, de tudo que Deus estará fazendo em nosso tempo. Porque ele escreve terceiro Êxodo e do lado contrário escreve, faz um desenho de uma pirâmide, ou seja, a era da pedra angular. Já é tempo de que esteja aqui. Estamos em Cades Barnea. E ele escreve embaixo, Cades Barnea é igual trono de juízo. A rocha ferida é igual à segunda vinda de Cristo. Disseram, certamente não podemos fazer. Aqui vemos um tipo. Aquele membro da igreja covardes que somente confiam no que seus olhos veem. Mas Josué e Caleb, e ele escreve outra vez Moisés e Elias, olhavam a promessa de Deus. Não importava quanta oposição pudesse se apresentar, qual era o número de gigantes que podiam haver e se era preciso vencê-los. Eles confiavam na promessa de Deus. Se um homem ou mulher nessa noite quer andar em harmonia com Deus, não pode prestar atenção ao que o mundo disser. Se dizem sim podemos ou não podemos, não importa. O importante é que Deus prometeu e isso basta. Deus disse assim: oh, quanto eu amo isso. Quando Deus diz, isso permanece para sempre. Digo, isso essa noite. O que nós temos hoje é uma grande quantidade de falsas pretensões, muitas crenças manufaturadas.
Temos uns fanfarrões exibicionistas. Certamente que sim. O diabo sempre envia seus precursores para que o povo se amedronte. Tivemos muitos falsos pentecostes. Houve muitas falsas chuvas. Muitas coisas falsas se apresentaram. No meio de tudo isso, temos um genuíno batismo do Espírito Santo. Há genuínas bênçãos pentecostais, curas, um genuíno Espírito, um genuíno povo. Agora é o tempo para marchar. Ele desenha a pirâmide, a era sétima, e em cima a pedra angular escreve 7 a sétima era e 8 a era da pedra angular. Povo, o momento de tomar a decisão é já. Tem que se decidir. Esta igreja tem que tomar sua decisão. Todo homem tem que passar por momentos cruciais. Há horas quando tem que se tomar decisões. Quando é levado diante de um juiz, tem que tomar uma decisão. Na corte de juízo se declara culpado ou inocente. Esta noite o tabernáculo branco tem que tomar uma decisão. E isso a pessoa traz aqui, e nessa noite podemos dizer, em cada lugar pode dizer em tal lugar, nessa noite, essa igreja, daqui deste lugar, tem que tomar uma decisão, tem que decidir se continua ou regressa ao Egito pelos alhos, cebolas e as outras coisas, tem que se decidir se continua comendo a comida de anjos até chegar à terra prometida, onde Deus nos deu a promessa. Marchemos, caminhemos sem medo, até que se derrame entre nós um grande avivamento do Espírito Santo. Quer ser um pássaro peito roxo, passeando daqui para lá e ignorando para onde se dirige? Quer ser como as aves que picam e picam as frutas até o último dia em que morrem? Ele escreve maçã, picadas, mordidas. Tem que tomar uma decisão. Não pode estar vacilando. Por que desiste? Por que desiste entre dois pensamentos? Disse Elias: se o Senhor é Deus, servi, senão não tens por que fazer. 1 de Reis 18, 21. Uma verdadeira experiência com Deus é o que tira o pecado do coração do homem. Não é pertencer a uma igreja ou a um clã também. Ser um membro de uma organização, mesmo que não tenha nada contra elas. A educação não pode produzir. Muitas vezes, se tentou fazer isso tendo como resultado somente cisternas rompidas. Uma vez tivemos a conferência dos 4 grandes pensando que ia parar a guerra e a guerra não parou, mas que tivemos o melhor, um rompimento. Pensamos, em certo tempo, que os programas educacionais podiam salvar todo mundo. E fomos educados. O que nós temos em troca disso? Um grupo de ateus educados, vem? Quando ele faz pouquinho que lemos que ele escreveu que Deus não mandou nesse momento, quando disse aos seus discípulos, vão e façam escolas, bibliotecas, hospitais, ele mandou pregar o Evangelho. Em outro lugar disse, isso eu não tenho aqui à mão? Algo de que isso é o pior que o homem inventou, porque utilizam a mesma educação que é trazida pelo próprio diabo, porque tudo isso, toda essa educação mundana e todas essas coisas desta terra pertence a ele, já que o conhecimento e a educação é o programa divino correspondente ao tempo em que corresponde a pessoa viver. Essa é a educação perfeita, é a educação que Deus quer para seus filhos. Por isso, no milênio e na eternidade, como diz Abacuque, a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. E o ser humano muitas vezes não percebe que utiliza essa educação para combater, ao invés de utilizá-la para o sustento e o dia a dia, conhecer e aprender como se desenvolver neste planeta Terra, porque estamos aqui. Já sabemos o propósito pelo qual passamos por essa terra e
usamos essa educação para buscar toda a parte positiva, para poder nos desenvolver, para poder trabalhar na obra, ter o sustento da nossa família e assim por diante. Mas muitos utilizam essa educação para atacar o programa divino, para atacar os instrumentos de Deus e não percebem que estão sendo utilizados como mestres do maligno para levar a educação para o mal, para atacar o programa divino. O que temos em troca disso? Um grupo de ateus educados. Correto. Cremos também que a sociedade podia salvar o mundo e se encontrou que os mais vis criminais vêm da própria sociedade. Tanto a sociedade como a educação não podem salvar o mundo. E o que a pessoa tem que fazer é buscar a parte positiva de tudo isso e que seja melhor de bênção para o programa divino. Continua dizendo mais embaixo, diz, nessa mesma mensagem em Cades Barnea, estou na página 16, tem que tomar uma decisão. Você já está em Cades Barnea, não pode continuar duvidando. Por que duvida entre dois pensamentos? Por que o fogo não está na igreja? Por que as congregações não se enchem? Por que não há mais sinais e maravilhas poderosos entre nós? Não coloque a culpa no pastor, é você. Dentro do povo há uma multidão toda misturada. Um vai por ali, o outro por lá. E mais embaixo ele diz, cada um de nós daremos conta dos nossos pecados e responderemos por eles no dia do juízo. Estamos em Cades Barnea. Recordem que os escolhidos não serão julgados. E se é um escolhido, já vimos ali como o apóstolo Paulo, vimos em ocasiões anteriores onde o apóstolo Paulo fala que se é um escolhido, pois tem que corrigir tudo isso, senão passará por fogo, ou seja, o fogo dará a prova dessa obra, mas se é um escolhido, sofrerá, não vai se perder, mas que vai passar por certas provas. Mas há um tempo que para a sexta dimensão, o paraíso, foi mostrado ao reverendo William Branham que virá um juízo para os que estão aí. E também virá um juízo para os que estão aqui. Ou seja, quando se diz que a igreja não passará pelo juízo, seria o juízo do trono branco. Mas sim, passaremos por essa etapa, como vai passar lá os da sexta dimensão, aqui será da mesma maneira. E tudo será em simplicidade. E aí vai se saber. Quem vai regressar lá da sexta dimensão na ressurreição e também vai saber aqui quem será transformado. A palavra de Deus nos diz que podemos receber um avivamento. Também diz que Ele se levantará nesses últimos dias e fará grandes prodígios e sinais. Já os fez. Todos que estamos aqui, tudo que podemos fazer é nos unir para que comece já esse avivamento. O que tem que fazer? Tomar uma decisão. Veja o ensinamento aqui também que nos diz, quando foi casar com sua esposa, irmão, foi necessário que tomasse uma decisão, que se ia se casar ou não. Nesse momento, tinha que tomar essa decisão. Talvez alguém se aproximou e disse, olha, melhor é que não se case. Outro se aproximaria dizendo, olha, é bom que se case. E outra voz disse, será feliz quando se casar. E outro, companheiro, você mesmo está colocando a corda no pescoço. Foi você quem tomou a decisão. Essa é a verdade. Os juízos de Cades Barnea se aproximam da pessoa e ele escreve o juízo.
Talvez em tua casa haja diferenças familiares. Provavelmente está pensando em se divorciar. De uma ou outra maneira, tem que enfrentar esse problema. Mas deixe-me dizer isso, meu irmão, nessa noite. O melhor que você pode fazer é ir onde está sua esposa, abraçar um ao outro e se inclinar diante de Deus e de joelhos tomar a decisão de servir a Jesus Cristo. A Ele somente. E você verá como essa ameaça do divórcio desaparecerá. Não se trata de ir onde está o advogado para resolver o problema, mas de falar com o Salvador. O advogado pode ser que te dê um aviso, mas o Salvador é quem te salva. O advogado pode dar alguma psicologia ou um estudo psíquico. Ele, numa parte, diz, faz tempo, há alguns anos, ele disse, psicologia, filosofia e todas essas porcarias. Mas Jesus te dará graça e amor. Depois disso, verás o que acontecerá. Vejam, com todo respeito, que quem disse isso foi algo que ele comentou. De tudo isso, todo este ensinamento, que não estou contra os que estudam psicologia e todas essas coisas. Volto e digo que tudo isso, se a pessoa canaliza bem para a obra de Deus e também para o sustento da família, pois tira o proveito, toma o proveito. Mas se é para combater a obra de Deus, o programa de Deus, pois melhor não. Vem? Vai ser então vai fazer mais mal para você do que bem conhecer todo este conhecimento de todas essas coisas, não somente de psicologia e todas essas coisas. Continua dizendo aqui para já não ler tanto, mas tudo isto é muito proveitoso para todos nós. Vamos continuar aí mesmo. Diz, mas Jesus dará graça e amor. Depois disso, verá o que acontecerá. Se estão doentes, tem que tomar uma decisão nessa noite. E esta é, se aceita ou não a Cristo como seu Salvador. Não podem estar daqui para lá. O melhor tem que dizer, eu creio ou não creio. Vou me curar ou não vou me curar. Ou dizer, não tenho suficiente fé para ser curado. O que sim é certo é que você terá que tomar uma decisão. Se nessa noite é um pecador, tem que tomar uma decisão. Agora mesmo está em Cades Barnea, agora está no lugar onde se realiza o juízo. Que representava aqueles mananciais? A igrejas. E ele escreve os juízos na casa de Deus. A Bíblia diz, o juízo começa pela casa de Deus. Assim disse Jesus. Neste momento estamos na casa de Deus. Portanto, tem que tomar sua decisão, tem que tomar a decisão. Se vem a Cristo ou dá as costas. Todo pecador aqui tem que tomar sua decisão agora mesmo. Antes de sair por essas portas, homens, mulheres, melhor que passe à frente, ou do contrário, sairá pior do que como entrou. Não pode ser medíocre nessa noite. Tem que tomar sua decisão. Isso é o que estava no meu coração. Estava em meu coração, mas agora está em suas mãos. Uma vez que se fala, isso é a responsabilidade da pessoa. Tem que tomar sua decisão. Talvez tenha sido muito tempo um membro da igreja, por muito tempo talvez tenha tido mais sede do conhecimento de Deus, talvez queira fazer algo mais por Deus. Recorde, se é mortal uma só vez, se é mortal uma só vez, e este é o tempo quando você é mortal, portanto, é o tempo também quando tem que se tomar a decisão, ou você se aproxima de Deus ou terá que se separar para sempre. E esse é esse tema que estamos lendo, tempo de separação para receber a promessa. Essa noite, quando tomar sua decisão, orarei por você para
faça rendição, não importa o que tenha que render. Pode ser seu trabalho, sua família, os seus amados, seus amigos, seus sócios, ou o que for. Ninguém que colocando sua mão no arado e olha para trás é apto para o evangelho correto. Despojemo-nos de todo o peso de pecado que nos rodeie. E ele escreve na casa de Deus. O tempo de se aproximar de Deus. Como se aproxima? De separar para sempre. Como se separa? É quando está no corpo aqui. O que significa isto? Nos despojemos de todo o peso e da incredulidade que nos rodeia e corramos com paciência a corrida que temos pela frente. Alguém mais quer tomar sua decisão? Alguém mais quer tomar... Estou lendo um pouquinho mais adiante. Alguém mais quer tomar sua decisão? Diz. Desculpem. Se alguém mais quer tomar sua decisão? Alguém mais quer tomar sua deção? Diga, agora servirei a Cristo. Eu cheguei ao final da rota. Cheguei à crise. Esta é a hora, e estou em Cades Barnea. Deus está entrando em meu coração. Poderei passar por isso vitoriosamente? Poderei deixar meus amigos? Poderei deixar meus companheiros? Poderei passar a fronteira, a terra prometida por Deus? Serei um Caleb, um Josué destes tempos modernos? Serei um Josué, um Caleb nos livros de Deus? Será possível que nessa noite fuja como um covarde? Deus ajude cada homem, cada mulher a tomar uma decisão nessa noite. Continua dizendo aqui. Na mensagem Tempo de Separação para receber a promessa onde parei. Essa foi a atitude lá com todos os filhos de Deus que receberam o que Deus prometeu. E essa será sempre a atitude dos verdadeiros crentes. É tempo de separação para receber a promessa de Deus para este tempo, que é a plenitude do Espírito Santo. Quando virmos que isso ocorra, saibamos que Deus já nos tinha revelado pela sua palavra. E recorde que de mais de 500 que haviam no tempo que o Senhor subiu, a maioria foi separada do grupo pequeno, e somente 120 ficaram ali firmes com a palavra, e 380 ou mais saíram da palavra. Não quiseram preencher os requisitos, as condições que haviam, e cada um quis interpretar a palavra à sua maneira, mas Deus tem uma só maneira para nos revelar sua palavra. E no parágrafo, página 122, parágrafo 1094 diz: Eu confio que Deus revelará isto, e cada vez que vocês que recebam as fitas e escutam, eu espero e confio que tenha tido um discernimento espiritual do que Deus está tratando de fazer com a igreja, sem ter que dizer abertamente. Veem vocês? Isso é que às vezes temos que dizer coisas de tal maneira que reduzirá o grupo. O grupo poderia causar que alguns se afastem e alguns se vão e alguns se colocam a pensar, mas isso é feito a propósito, tem que ser assim. Pode ser que alguns digam, você quer me dizer que Deus faz isso intencionalmente? Seguramente que sim. Ele faz assim. Ele disse quando tinha milhares ao redor dele, se não comerdes a carne do Filho de Deus, ou o Filho do Homem, e beber seu sangue, não tens vida permanecente em ti.
Que tipo de declaração é esta? O que você pensa que um doutor ou médico ou uma enfermeira ou qualquer pessoa boa intelectual poderia pensar com esse tipo de declaração de um homem que tinha um ministério como esse? Porque dizia, comam a carne. Isso é para os canibais. Beber o sangue humano. Isso é um vampiro. Em outras palavras, ele quer que nós sejamos carnívoros e vampiros, e toda a audiência se foi dele. Recordem que o irmão Branham, numa ocasião, disse a Billy, eu creio que isso lemos num estudo bíblico, disse a Billy, Billy, tudo está bem, a mensagem está bem, a era em que estamos está bem, algo assim por aí. E está tudo bem, mas vejo que há algo que está mal, e é que há muita gente seguindo a mensagem. E isso disse o quarto Elias, o reverendo William Branham. E vejam como ele ali também estava falando de algo que Jesus também tinha dito, onde disse certas coisas que muitos se foram do lado dele e ficaram ali, os que tinham que ficar. Da mesma forma aconteceu no dia, nesses dias do aposento alto, onde de 500 pessoas diminuiu o grupo, ou seja, o que se estava falando ali, não creia que gostou desses que se foram, esses que se foram gostaram. Seguramente o que esteve falando ali Pedro, muitos deles, quer seja pelo que estava falando que não criam, ou que não criam que tudo isso que estava Pedro trazendo era por meio do Espírito de Deus, da orientação de Deus, do ensinamento que Jesus já tinha dito a Pedro de como fazer as coisas. Ou seja, haviam diferentes motivos pelos quais todos eles, os que se foram, todos eles que se foram, tiveram para ir. Ou seja, tiveram esse motivo para ir. Aqui nessa ocasião nos diz, está falando neste detalhe dessa ocasião onde ele diz que quem não comer minha carne e beber meu sangue não tem vida permanecente em si. Continua dizendo, porque diziam, um ministério como esse, um homem com um ministério como esse, porque dizia, come a carne, isso é para os canibais, beber o sangue humano, isso é um vampiro. Em outras palavras, ele quer que nós sejamos canibais e vampiros. E toda a audiência se foi dele. E havia uma associação ministerial com ele, como 70, que tinham sido escolhidos. E ele disse, o que vocês pensarão quando virdes o Filho do Homem? Aqueles já tinham ido uns poucos, e agora com este 70 disse algo um pouquinho mais profundo. O que vocês pensaram quando olharem o Filho do Homem subir de onde veio? E isto ele não explicou. Ele nunca explicou. Paulo fez mais tarde. Ele escreve, Jesus não explicou, Paulo explicou depois. Ele somente disse, vem, perguntou a estes ministros, pois que, se virdes o Filho do Homem que sobe onde estava primeiro, sem dúvida que esses homens disseram, espera um momento, nós comemos com ele, pescamos com ele, dormimos com ele, sabemos onde ele nasceu e ainda vimos o seu berço. E como pode este homem, dura essa palavra? A Bíblia diz que deixaram de andar com ele, deixaram. Ficaram 12. Ele escolheu 12 e um deles era o diabo. Ele então se voltou aos 12. Ninguém podia explicar o que ele acaba de dizer. Como podiam comer sua carne e beber seu sangue? Como tinha descido quando tinha nascido na terra? Eles não podiam entendê-lo. Disse então Jesus aos 12, vocês também querem ir embora? É quando o apóstolo Pedro disse naquele grande dito, Senhor, e a quem iremos? Vem, porque nós estamos satisfeitos que sabemos que somente Tu tens palavra de vida eterna. Vem. Palavra de vida desta hora. E ele escreve ontem e hoje. Vem, eles não podiam explicar. Você não pode explicar fé. É algo que você crê e é tão sólido que não há nada que possa tomar seu lugar. De forma que eles sabiam que ele
enchia essa palavra escrita e prometida para essa era messiânica. O que podia fazer? Ir outra vez a essa igreja fria e formal, de onde tinha saído? Onde iremos? Vem. Estamos persuadidos, convencidos que tu tens a palavra de vida. Vem. Eles não podiam explicá-lo, mas criam. Vem. E Jesus disse isso para diminuir sua multidão. Vem. Até que ele pudesse juntar o grupo. De toda a gente, somente 11 entenderam quem realmente ele era. Eles sabiam que ele era Deus. Meu tema nessa manhã é para revelar ou tirar o véu desse Deus. Deus sempre se escondeu atrás de um véu, em cada era, em todas as eras, mas ele permaneceu sendo Deus. Vem? Mas ele se esconde do mundo e se revela a si mesmo aos seus escolhidos, aos seus eleitos, como naquele dia aos apóstolos. E ele escreve: Deus sempre se escondeu atrás de um véu. E também escreve para diminuir o grupo. A palavra escrita está aí um pouco rasgada essa parte aí. Ele coloca. Depois buscamos bem aí como uma lupa para ver se podemos. Vou colocar. Deixar aqui um marcador branco. A palavra escrita para a era messiânica. E continua dizendo aqui em outro extrato, o avivamento do Espírito Santo diz: estamos em um despertamento, esse foi pregado em 18 de março de 76. Estamos em um despertamento para ver o que temos que ver, porque Ele está vindo para nos levar. E para nos levar tem que se encarnar em nós. Porque sem a palavra não podemos ir no rapto. Para ir no rapto temos que ter a palavra. E por isso tem que vir em forma de palavra. Então, vemos que é algo grande e glorioso que está acontecendo, e o grande é a simplicidade. Tão simples, tudo está se movendo como foi nos tempos passados, está se movendo da mesma maneira, e somente os escolhidos, os predestinados, são os que perceberão o que estará acontecendo, porque isso entra direto ao interior do escolhido, porque o avivamento é dentro do escolhido. Depois, o que tiver que vir, ou o que tiver que vir, que seja visível ao público, isso virá. Bem, é o que estivemos dizendo, o que estivemos falando, primeiro aqui dentro, na alma, no coração, nesse quartinho de madeira que é a alma de cada indivíduo. Aí é onde Deus está atuando, aí é onde está ocorrendo esse avivamento, este despertamento tão grande, este avivamento que nos queima por dentro, que desejamos a cada dia mais e mais saber de todas essas coisas. Esse é o verdadeiro escolhido, que clama dia a dia por tudo isto. Quem não é, não vai estar clamando. Vai estar assinalando, acusando. Mas cada um, como já falamos e vimos pela Escritura, cada um se alinha no grupo que lhe corresponde. Enquanto isso, aos escolhidos, estamos regozijados, estamos contentes. Temos este avivamento em nossa alma, em nosso coração. E aí está produzindo, germinando este avivamento. E em breve essa palavra completa estará em nossos corações, que ao redor dela, ao redor dessa palavra, é que vamos ser transformados. Somente o escolhido vai obter isso, porque está recebendo essa palavra. E tudo em uma forma simples, diretamente, como vimos hoje, direto ao interior do escolhido. Porque o avivamento é dentro do escolhido. Depois, o que... Estou repetindo essa frase. Depois, o que tiver que vir, ou o que tenha que vir, que seja visível ao público, isso virá. Isso é para os Tomés, que depois, então, quando virem, verdadeiramente, era Deus atuando no meio, no nosso meio. Como não percebi, perdi todo este tempo. Bom, aí vai ter depois 3 anos e meio para aproveitá-lo. Já.
esse tempo já não terá oportunidade para se preparar. Eu digo assim para aproveitá-lo, mas melhor terá que passar pelos juízos divinos que cairão neste planeta Terra. Tem uma parte que ele diz que a pessoa não tivesse desejado ter conhecido essas pessoas, porque a pessoa, pelo amor que tem, estamos na era do amor divino, e pelo amor que tem, a pessoa desejaria nunca ter conhecido, pelo que eles vão receber. Se fala das bênçãos, se fala de tudo que os escolhidos filhos de Deus vão receber, mas também se fala do juízo divino que cairá sobre aquelas pessoas que não estão alinhadas com a palavra. É colocada a bênção e a maldição. Por isso dizia, neste tempo, escolhe, pois, a vida, as bênçãos, para que vivas. Ou seja, que se revela, é dado a conhecer as duas. Depois, o que tiver que vir ou o que tiver que vir, que seja visível ao público, isso virá, mas primeiro tem que vir esta parte de Deus, dessa parte de Deus tratar com os escolhidos como indivíduos e produzir um avivamento em cada escolhido como indivíduo, e depois se materializará, se encarnará, e depois então quem quiser ver algo, que espere a que a palavra esteja totalmente encarnada em você e em mim. E na mensagem, Cristo e sua igreja vem sendo sempre pregado em 23 de julho de 2011, diz, em Santiago do Chile, uma coisa é dizer que crê nas promessas de Deus e outra coisa é quando chega o tempo para o cumprimento delas, que creiam na forma em que Deus está atuando para cumprir o que Ele prometeu. Aí é onde fica a identificação clara, se creem ou não creem. Porque algumas vezes há pessoas que dizem que creem, mas tem que ser da maneira deles. Se não for como eles pensam que devem ser as coisas, então não creem. Pois não creem porque Deus não faz as coisas de acordo com como as pessoas pensam, mas como Deus pensou, como Deus planejou desde antes da fundação do mundo. E tem uma parte que nos diz, no livro das Eras, na página 193, na página 193, diz, o mensageiro do último dia aparecerá no tempo assinalado por Deus agora. Como todos sabem, é o tempo do fim. Porque Israel está em sua própria terra. Agora, a qualquer momento, ele virá ser o Malaquias. Quando o virmos, ele estará dedicado à palavra. Ele estará vindicando, assinalando a Escritura, Apocalipse 10:7, e Deus vindicará seu ministério. Ele pregará a verdade como fez Elias, e estará pronto para a batalha no Monte de Sião. Muitos entenderão mal porque foram ensinados na Escritura de uma certa maneira que eles consideram ser a verdade. Quando ele vem contra essas coisas, eles não crerão. Até alguns verdadeiros ministros entenderão mal o mensageiro, porque tanto foi chamada a verdade de Deus por enganadores. E ele escreve, alguns ministros entenderão mal o mensageiro. E também escreve, a batalha Monte de Sião. Isso ocorreu de era em era. Sempre entenderam mal o mensageiro, alguns. Ou seja, alguns entenderam mal o mensageiro que Deus envia, ou o líder que Deus tem para cumprir as promessas para o tempo em que estão vivendo. Continua dizendo, estou lendo dessa mensagem. Deus não está obrigado a fazer as coisas de acordo com como o ser humano pensa ou deseja que sejam feitas. Quantos milhões de seres humanos há? Teria que agradar a cada um. Mas o ser humano está obrigado a crer como Deus pensa e como Deus faz as coisas. Não pode a pessoa mudar a forma de Deus pensar. É eterna. E não pediu conselho a ninguém. Quem foi seu conselheiro? Quem deu a ele primeiro para que Deus dê a pessoa? Portanto, as coisas, as profecias, dizem o que Deus pensou que vai realizar. Essas são as profecias. E, por isso, pelo Espírito Santo são dadas através dos diferentes profetas. E Deus não vai se mover do que Ele disse
que vai fazer. Página 189 também nos diz: agora, mantenhamos-nos firmes como Josué e Caleb. Nossa terra prometida está aparecendo ainda como a deles. Agora Josué significa Jeová Salvador. E ele representa o líder do último dia, que verá a igreja, ainda como veio Paulo, o líder original. Caleb representa aqueles que permaneceram fiéis com Josué. Recordem, Deus tinha colocado Israel inicialmente como uma virgem, juntamente com sua palavra. Mas eles desejavam algo diferente, assim como também a igreja do último dia. E ele escreve sétimo milênio. E escreve a terra prometida. Note como é que Deus não moveu Israel, não deixou entrar na terra prometida até que fosse seu próprio tempo designado. E aí a terra prometida. E o povo poderia ter colocado as exigências sobre Josué, o líder, dizendo: a terra é nossa, vamos avançar para tomar. Josué, você está acabado, ou melhor, perdeste tua comissão. Não tens o poder que tinhas antes. E ele escreve: não tens, escreve quinto Elias, o poder que tinha antes, escreve quarto Elias. Antes ouvia de Deus e conhecias a vontade de Deus e atuavas eficazmente. Algo está mal contigo. Mas Josué era um profeta enviado por Deus e ele conhecia as promessas de Deus e nelas esperava. Ele esperava até obter uma decisão clara e definitiva de Deus. E quando chegou o tempo para se mover, Deus colocou a direção completa nas mãos de Josué, porque ele tinha ficado com a palavra. Deus poderia confiar em Josué, mas não nos demais. Assim se repetirá neste último dia. O mesmo problema, as mesmas exigências. Continua dizendo aqui na mensagem Cristo e sua igreja, por isso é que também há uma visão de uma grande carpa catedral, e Deus não vai se mover do cumprimento dessa promessa. Deus não vai se mover para fazer outra coisa, a não ser que Deus vai se mover para inspirar e usar seres humanos para que se realize a construção dessa grande carpa catedral, o qual será a concretização do pensamento divino que foi dado em sonho ou visão ao reverendo William Branham. Mostrou ali a parte culminante da igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, quando vier um aperto sobre e contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E na página 20 da mensagem que lemos, Josué, o grande guerreiro, diz: ó Senhor Jesus, Filho de Deus, o grande Josué, a igreja gentia, para nos guiar fora deste caos do deserto, pois estes pequenos peregrinos errantes estão viajando através do deserto, Senhor, de cima a baixo, de ida e volta por causa dos líderes que roubaram o pão dos filhos. Ó Josué, Josué, o Senhor Jesus, o Eu Sou, entra em cena com fé dominante. Toma posse nessa noite de cada pessoa doente aqui. Seja um pecador, tome posse dele. Sacode e deixa saber que estamos perto do Jordão. Ó Deus, um desses dias, Tu juntarás todos os Teus filhos e os santificarás através do Teu sangue. Os trará à margem da ribeira para ver a terra, ser transformados em um abrir e fechar de olhos e cruzar o Jordão. Estamos esperando essa hora, Pai. Oramos nessa noite que Tu envies Jesus e que Ele possa vir a essa audiência agora e faça isso que Ele disse que faria, e cure os doentes e os aflitos, porque pedimos em Seu nome, amém. Tenha fé em Deus. Eu digo a você, meu querido irmão, minha irmã, que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivente, nunca falha. Ele não pode falhar. A quem temos que olhar nessa noite? Temos um líder nessa noite, o segundo Josué. Não é outro a não ser o próprio Jesus, o príncipe do exército do Senhor. Ele está com seu povo. Ele está aqui com o poder. E ele escreve Josué, segundo Josué. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde nessa noite, nessa pequena conversa que tivemos, nesse pequeno ensinamento, e assim, um pouco informal,
Mas foi para mim um grande privilégio poder ler para vocês todos estes extratos e toda essa palavra, estes escritos, que para mim eu sei que para todos vocês foi de grande bênção. E continuemos neste tempo final, preparando, recebendo toda essa palavra, toda essa mensagem que vai direto ao interior do escolhido, porque esse avivamento é aqui, no coração de cada escolhido de Deus. Isso falou no avivamento do Espírito Santo. Continuem, escolhidos de Deus, predestinados de Deus, predestinados desde antes da fundação do mundo. Saímos para entrar à terra prometida do novo corpo. Não desanime em nenhum momento. Siga em frente. Siga agarrado da mensagem da palavra, que vamos chegar à meta da nossa transformação. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Continue passando uma noite cheia das bênçãos do nosso Pai Celestial. Deus os abençoe e Deus guarde a todos.